Olá pessoal, tudo bem? Você está no canal do professor Jefferson dos Santos, aqui, direto de casa. Bem, hoje eu vou passar para vocês um pouco sobre estatística diferencial, onde nós vamos discutir a distribuição amostral da proporção, e aqui é uma continuação da aula anterior sobre o teorema do limite central e suas aplicações. Nós vamos aplicar o teorema do limite central para distribuições de Bernoulli. Então, se indicarmos por P uma probabilidade de sucesso, então temos a seguinte tabela de distribuição de probabilidade, popularmente conhecida como a distribuição de Bernoulli, que é justamente essa tabela. Associamos o valor da variável aleatória 1 como sendo sucesso e o zero como sendo fracasso. Então, como o sucesso tem probabilidade P, o fracasso tem que ter probabilidade 1 menos P. É fácil verificar o quê? Que essa variável aleatória, x, que é a variável aleatória de Bernoulli, ela tem esperança igual a P, ou seja, a média dela é igual à própria proporção P, e a variância é calculada como P vezes 1 menos P. E experimentos que resultam numa variável aleatória de Bernoulli são chamados de ensaios de Bernoulli. Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos retirar uma amostra aleatória simples dessa população e vamos indicar por yn o total de indivíduos portadores da característica da amostra. Ou seja, eu tenho uma amostra e cada uma dos elementos da amostra ou são iguais a 1 ou são iguais a 0, ou seja, eu tenho sucesso ou tenho fracasso. Se eu somar esses elementos, eu vou estar somando alguns uns, então isso vai denotar para nós exatamente a soma do número de sucessos. Nesse caso, nós dizemos que o yn, que é a soma de sucesso, possui uma distribuição binomial, e escrevemos yn dessa forma, onde esse símbolo aqui significa exatamente a distribuição binomial. O que nós vamos definir? Vamos definir o rho-chapéu, que é justamente a proporção de indivíduos portadores da característica na amostra. Isto é, yn, o rho-chapéu, vai ser exatamente o yn dividido por n. Então, vai ser a quantidade de indivíduos portadores da característica, ou seja, a quantidade de sucessos dentro da nossa amostra de tamanho n. Então, o que nós podemos notar? Nós podemos notar que, primeiro, nosso yn, ele representa exatamente a soma do x1 até o xn, dividido por n. Então, é a soma dos valores assumidos por cada um dos elementos da nossa amostra. Isso dá para nós, que nós conhecemos como média amostral. Então, quando nós estamos interessados em calcular a probabilidade de ter exatamente K sucessos, essa probabilidade de ter exatamente K sucessos é equivalente a calcular a probabilidade da média amostral ser igual a K sobre N. Esse rho-chapéu aqui indica para nós exatamente a média amostral por essa fala aqui em cima. Então, nós estamos dentro de uma área onde nós podemos aplicar o teorema do limite central. E é justamente o que nós... Exemplo. Aqui está exemplo 2, mas foi um erro de digitação. Um procedimento de controle de qualidade foi planejado para garantir um máximo de 10% de itens defeituosos na produção. A cada 6 horas, sorteia-se uma amostra de 20 peças e, havendo mais de 15% de defeituosas, encerra-se a produção para a verificação do processo. Qual a probabilidade de uma parada desnecessária? Bom, nessa situação, nós temos que a nossa informação sobre a população, ou seja, a proporção, que é justamente a média populacional, representa 10%, que é 0,1. Então, lembra que na distribuição de Bernoulli, essa proporção é exatamente a nossa média populacional. Então, eu vou fazer o uso aqui do μ para representar esse valor do P. Nós temos o tamanho da nossa amostra, que é de 20 peças.
E nós conseguimos, por base deste valor μ, calcular quem é a variância dessa população. Lembrando que a variância da população de Bernoulli ela é calculada como sendo P vezes 1 menos P. Então, isso vai ficar para nós 0,1 vezes 0,9, que é 1 menos 0,1. Isso vai ficar como sendo 0,09. Bem, isso indica para nós que o desvio padrão é a raiz quadrada de 0,09, que é exatamente 0,3. Bom, o que nós queremos calcular? Nós queremos calcular exatamente a probabilidade de, nessa amostra, nós temos uma proporção de 15% defeituosas. O nosso P-chapéu indica exatamente a proporção do número de sucessos dentro da amostra ser maior do que 15%. Bom, essa probabilidade aqui é equivalente a calcular a probabilidade P-chapéu ser maior que 0,15. Aí o que nós notamos na discussão agora? Notamos que esse P-chapéu é exatamente a média amostral. Então, nós podemos aplicar o teorema do limite central. Então, aqui eu vou fazer uso da nossa linguagem lá, do teorema do limite central, que é definir uma variável z, que ela vai ter distribuição normal padrão. Ela é calculada como sendo a média amostral, que aqui é P-chapéu, menos a média, no caso, que é o nosso Pzinho, média da população, dividido pelo desvio padrão, isso tudo aqui multiplicado pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Então, nós vamos mexer com essa desigualdade aqui. Caso você não lembre dessa expressão, reveja nossa aula lá sobre o teorema do limite central e aplicações. Vamos mexer com essa expressão a fim de obter essa condição aqui. Eu vou passar para uma próxima página para que a gente possa fazer esses cálculos. Então, nós estamos dentro da seguinte situação: proporção igual a 0,1. Nós mostramos que o desvio padrão é 0,3, o nosso tamanho da amostra é 20 e queremos calcular a probabilidade da proporção de números de sucessos dentro desse 20 seja maior do que 15%. Bem, então nosso P, chapéu, é maior do que 0,15. Nós vamos subtrair nessa desigualdade a média populacional. Então, eu vou subtrair o P de ambos os lados. Nós vamos dividir ambos os lados pelo desvio padrão. São todas esse desvio padrão positivo, então a desigualdade se mantém. E vamos multiplicar o lado esquerdo e o lado direito pela raiz quadrada de n, onde n é o tamanho da amostra. Então, o que nós temos do lado esquerdo é justamente a nossa variável z, e do lado direito nós vamos substituir o n por 20, o p por 0,1 e o sigma por 0,3. Então, vai ficar ponto 15 menos ponto 1, que vai dar 0,05, vezes a raiz quadrada de 20, dividido por ponto 3. Então, isso está ficando z maior que 0,7453. Bem, quando nós fazemos esse tipo de mudança, nós temos que a probabilidade do Rho-chapéu ser maior que 0,15 é igual à probabilidade do Z ser maior que 0,7453.
0,5453. O que nós vamos fazer agora é ir lá para a nossa tabela da distribuição normal e verificar qual que é essa probabilidade. Antes de irmos lá para a nossa tabelinha, vamos só relembrar um pouquinho o que significa esse valor que nós vamos calcular em termos da nossa curva normal. Então, nós vamos ter a nossa curva normal lá, ela, de certa forma, bem mais bonita que a minha aqui, e aqui está o eixo de média zero, e esse eixo é um eixo de simetria. Então, nós vamos ter que essa parte aqui do gráfico e essa parte do gráfico, elas possuem a mesma área. Essa parte tem a mesma área que essa parte aqui. E essa parte que eu estou destacando seria exatamente aqui o 0,7453 e aqui o menos 0,7453. Nós queremos exatamente essa probabilidade, esse é maior que 0,7453, mas ela possui o mesmo valor que a probabilidade de Z ser menor que menos 0,7453, devido a essa simetria. Então, essa probabilidade aqui é a mesma probabilidade do Z ser menor que menos 0,7453. Eu estou fazendo isso porque a tabela que eu vou utilizar, ela vai me dar a informação do lado esquerdo do zero. Bom? Então, vamos lá. Nós procuramos... Vamos lá. Então, estamos aqui na tabela. A parte negativa, nós queremos essa parte aqui com Z sendo menos 0,7453. Esse é o nosso Zzinho. Aí está a probabilidade, então, do Z ser menor que esse Z minúsculo, para esse Zzinho aí. Lembrando que aqui é a ordem decrescente, então, se a gente olhar da direita para a esquerda, nós temos que menos 0,7 está aqui, menos 0,7, então aqui é menos 0,700, menos 0,72, 72, vamos lá, 72, 71, 72, 73, 74, 75, então nós estamos aqui, menos 0,7, sumiu, aqui, 71, 72, 73, 74. Então, esse valor que nós queremos com probabilidade, que é a área daquela região que eu mostrei no gráfico. Então, é 0,2296. Então, vamos lá, colocar isso. Então, aqui está ficando igual a 0,2296, que representa para nós 22,96% de probabilidade. Ou seja, a probabilidade de fazer uma parada desnecessária, neste caso, é de 22,96%. Bom, o nosso próximo exemplo, nós temos o seguinte. Suponha que a produção do exemplo anterior esteja sob controle. Isto é, que P igual a 10% e que os itens sejam vendidos em caixas com 100 unidades. Qual a probabilidade de que uma caixa tenha mais do que 10% de peças defeituosas? Então, veja que nosso tamanho de amostra aqui é 100, porque cada caixa tem 100 unidades. E nós queremos verificar mediante os mesmos valores da questão anterior, que a nossa proporção é 0,1. Nosso desvio padrão, volte lá e veja, nós calculamos, deu 0,3. Nós queremos verificar a probabilidade da média amostral ser maior do que 10%, seja ser maior que 0,1. Então, vamos lá. Essa probabilidade aqui, P chapéu maior que 0,1, nós vamos manipular ela a fim de obter a nossa variável que tem distribuição normal padrão. Ela tem esse formato,
P chapéu menos P, dividido por sigma. Então, P chapéu é maior que 0,1. Nós vamos subtrair de ambos os lados. Vamos subtrair de ambos os lados a média populacional, que é P. Então, vai ficar menos P. Vamos multiplicar pela raiz quadrada de N. E vamos, por fim, dividir. Esqueci de multiplicar pela raiz quadrada de N aqui. Vamos dividir pelo desvio padrão. Então, do lado de cá, nós temos a variável z. E do lado de cá, nós vamos ter exatamente zero. Por que nós vamos ter exatamente zero? Nós temos exatamente zero. Porque nosso Pzinho aqui, nosso P, ele vale 0,1. Então, vai ficar 0,1 menos 0,1, que dá zero. Então, o que nós queremos no final é calcular a probabilidade de P chapéu ser maior que 0,1 e se a mesma probabilidade do Z ser maior que zero. Então, vamos lá no nosso gráfico. Na nossa tabela de distribuição normal padrão, deixa eu apagar aqui, nós queremos calcular a probabilidade de Z ser maior que zero. Deixa eu voltar aqui. Então, veja, seria equivalente a você calcular essa parte do gráfico. Toda que eu estou pintando aqui. Z maior que zero. Mas isso representa exatamente a metade do gráfico. E como esse gráfico tem área 1, a metade dele tem área 0,5. Então, de novo, essa probabilidade aqui é de 0,5, que representa para nós 50%. Então, a probabilidade dessas 100 unidades conter peças que tenha mais de 10% de peças defeituosas é de 50%. Agora vamos para a letra B. Não tenha itens defeituosos. Vamos fazer a nossa letra B, que nos diz que não tenha itens defeituosos. Então, vamos partir aqui. Na letra B, nós queremos, então, calcular a probabilidade da proporção ser igual a zero, 0%, que é a mesma coisa que a proporção, probabilidade da proporção, que é a nossa média amostral, ser igual a zero. Bom, como a gente quer um valor específico, um valor assumido, ou seja, que P seja necessariamente igual a zero, nós temos que essa probabilidade diretamente é zero. É zero por quê? Porque esse valor aqui é um valor discreto. X igual a zero, ou melhor dizendo, P chapéu igual a zero é um valor discreto. Então, todo valor discreto numa probabilidade contínua tem probabilidade zero. Então, é isso aí. Aí nós finalizamos a nossa aula. Deixe